importante. Desde já, quero avisar que este é um alimento extremamente proibido para os lactentes. Não adianta fazer mimimi, não adianta fazer não adianta. Isto é alimento sólido. Amado, nós não temos um chamado a retroceder. Esse negócio de leitinho é lá no sistema religioso. Esse negócio de comer carne de porco, sexta-feira 13, farofa na porta do banco. Nosso chamado é avançar para o que é perfeito. Novidade de vida, crescimento intenso, sem parar. Hoje, mocotó com prego. E para não prejudicar muito a refeição, eu mandei botar vidro mais moído, que é para descer gostoso, tá bom? Bom, o tema da nossa mensagem é espíritos revestidos de carne. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo de número 10, por favor. Hebreus capítulo 2, versículo de número 10. Olha lá. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Jesus Cristo, conduzindo muitas ovelhas. Falaremos sobre esse tema. Não somos mais ovelhas, somos filhos. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento. O sofrimento dele não é mais o meu nem o seu. Foi o sofrimento dele. Por favor, versículo. O que houve? Aí. Por meio de sofrimentos. Versículo 10. O autor da salvação deles. A salvação não é produzida por mim. O autor foi Cristo. Versículo 11. Pois tanto o que santifica, quem santifica neste pacto não é jejum, não é sacrifício, é Cristo, como os que são santificados, que somos nós, todos vêm da igreja. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. 12. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. 14. E aqui está a palavra que vai sair o entendimento. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele igualmente, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Deixa no versículo 14. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e soberano Deus, eterno Criador, estamos aqui reunidos uma vez mais para crescer na graça e no conhecimento. Declaro as mentes de Cristo ativada, declaro a sabedoria predestinada em nós, iluminando os olhos do entendimento, e eu creio que através desta mensagem, muitas vidas serão edificadas para a glória de Deus. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet reunido diga amém. Amém. Meus amados irmãos, quando nós pregamos o evangelho revelado a Paulo, a reação para o sistema religioso é de espanto. Porque a vida inteira o que eles pregaram foram tradição. Eu postei agora, quarta-feira, uma mensagem falando contra a campanha.
Mas meteram o sarrafo, me embolsaram, antes me chapiscaram, depois me embolsaram com a 3x1, mas, sabe, porque o sistema não aceita. Quando eu prego mostrando aqui, sabe o que eles dizem? Lá, heresia lá. Ele está mostrando na Bíblia, ele é herético. E quando eles dizem assim, campanha, 21 dias de campanha, eles são homens de Deus e não mostram nem na Bíblia, porque não tem na Bíblia campanha. Jesus nunca pediu para fazer um propósito. Jesus nunca mandou fazer campanha. Jesus nunca mandou fazer culto de libertação. E isso é a base doutrinal do sistema. Conhecidos aí anos a fio como homens de Deus. Aí, eu abro a Bíblia, mostro respeitando o versículo, pontuação, e me esforço para isso, porque eu não tenho cultura, não tenho estudo nenhum, então o que para você é fácil, você não sabe como que eu tenho que ler isso semana toda para respeitar vírgula e ponto. Só que eu faço isso para que o entendimento chegue perfeito e os seus olhos sejam iluminados. Eles fecham a Bíblia, lê um versículo e vai e rodeia. Porque a terra de Naftali, porque Gideão, Baraque, Sansão, e rodam a Bíblia toda para dizer, o diabo está na tua vida. O que nós apresentamos aqui não é para o sistema. Eles não vão entender. Eu não prego para o sistema, eu prego contra o sistema. Eu prego para os sábios, para aqueles que os olhos foram iluminados. Quem está dentro do sistema religioso evangélico não vai entender bulufas. Primeiro, deixa eu logo avisar. Nós não somos evangélicos, somos cristãos. Evangélico é uma outra coisa que de evangelho não tem nada. Porque evangelho não tem campanha. Tem. Não tem. E um deles me disse, eu não gosto que o senhor é abusado. Eu não sou abusado, eu sou verdadeiro, não tem mesmo. Abusado é vocês mandando o povo fazer uma coisa que é antibíblica e depois o herege sou eu. É verdade. Vamos aonde eles não vão. Que é o caminho da revelação da palavra. Só pode andar por este caminho quem o Espírito Santo iluminou os olhos. Só que nós não temos falácia, nós mostramos na Bíblia. E se tiver escrito, poucos creem, tá bom. Se tiver escrito, então diz o versículo 14, que os filhos de Deus, e você lê o contexto aqui, filhos ali está se referindo aos filhos de Deus, diz que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue. Está escrito isso? Então precisa agora ter a revelação. Significa que os filhos de Deus eram espíritos e que vieram a esta terra participar de carne e sangue. São espíritos que se revestiram de carne. Desta mesma forma, o escritor dos Hebreus, para que eu entendesse isto, disse que também aconteceu com Jesus. Igualmente, Jesus participou. Significa que Jesus era um espírito desde antes da fundação do mundo e que para que aniquilasse aquele que tem o poder da morte, como ele veio a um reino físico, ele sendo espírito, teve que participar de carne e sangue. Aquilo que nasceu no ventre de Eva era o Espírito de Deus mesmo. Não foi o homem que gerou. Então, uma vez que eu era espírito e participei de carne e sangue, significa que eu não sou uma carne que tem o espírito.
Eu sou um espírito que se revestiu de carne. É diferente. Porque o sistema acha assim. Você está lá na rua, no baile do alalaô, perdidinho. Não é de Deus. Se morrer vai para o inferno. E você entra no lugar onde o pastor tem uma grande eloquência, jejuou a noite toda, está em jejum, e você entrou ali para ouvir o evangelho. E o pastor pregou. Você só será de Deus se quando ele te chamar aqui, você falar assim: eu aceito Jesus. Nesse momento, então, você passa a ser de Deus. Mas ainda não tem o Espírito de Deus. Você vai precisar passar nas águas, jejuar, fazer um propósito, participar da Santa Ceia, ser um dizimista fiel e buscar o Espírito Santo. Só depois de você falar abracadabra, creme, craque, sambambaia, é que você tem o Espírito de Deus. Este é o roteiro apresentado como uma pessoa que tem Deus na vida dela. Só que eles dizem que eu sou abusado. Isto não é abuso, isto é uma verdade. Abuso é o que fazem quando fala que eu mostro na Bíblia heresia. Se é heresia, é de Paulo. Então, na concepção da religião, era assim que nós éramos. Estávamos lá fora, não tinha uma placa sobre a minha vida, não cumpria uma doutrina, não tinha um lugar para dar o dízimo nem para fazer Santa Ceia. Eu não era de Deus. Então, para mim ser de Deus, eu tinha que entrar num lugar, defender um rótulo, buscar o Espírito Santo até encontrar. E alguns não encontraram até o dia de hoje, segundo a tradição. Então preste atenção. Você não é você. Isto aí é um véu que encobre a tua verdadeira identidade. A tua verdadeira identidade é o espírito que está dentro desta carne. Um dia, Filipe disse: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas eles estavam olhando para o véu, para a carne de Jesus de Nazaré. Mas lá dentro, quem é que estava? Deus mesmo. É por isso que Paulo trouxe como revelação que a ninguém devemos conhecer segundo a carne. Eu não te conheço segundo a carne, porque se eu te conhecer segundo a carne, eu vejo defeito. Eu te conheço como espírito justo aperfeiçoado. Dentro de você está o melhor que você tem para me oferecer. Eu te olho com olhos, eu te vejo com olhos espirituais. Então, você não é uma carne que tem um espírito. Não, você é um espírito que veio a esta carne participar de carne e sangue. Então estamos aqui nesta terra para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Não somos uma carne que contém um espírito, somos um espírito revestido de carne. E para que você entenda, Deus não é pai da sua carne. O quê? Deixa eu passar o vidro moído aqui, porque está descendo um pouco rasgando. Deus não é pai da sua carne. Deus é pai do seu espírito. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 6. Vamos ler. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
7. É para a disciplina que perseverais. Alô, nós estamos terminando o estudo sobre isso. Só vou dar aqui um parecer. Deus vos trata como ovelhas. Deus vos trata como escravos. Deus vos trata como filhos. Quem é filho aqui, diga Abba, Pai. Filho que participa de carne e sangue. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Então existem pessoas nesta terra que não são filhos, não têm o espírito, são bastardos. Só tem carne e alma, são almas viventes. Nunca estarão nesse contexto. E quando você fala do evangelho, eles se levantam. Porque quem não tem o espírito, não entende as coisas do espírito. É verdade. E se eu falar com ele sobre sacrifício? Ele entende, isso é coisa da carne. É verdade. Vem a reunião para buscar prosperidade. Vem a reunião para buscar cura da sua carne. Vem a reunião para arrumar namorada, para ser o melhor baterista, para chamar a atenção, porque são carne em busca de carne. É verdade. Agora, quem é espírito, entende as coisas do espírito e de ninguém ele é discernido. Então ele diz que se todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. 9. Além disso, aí está a palavra. Tínhamos o nosso pai segundo a carne. Alô? Então, segundo a minha carne, eu tinha um pai. Agora, segundo o Espírito, ele diz, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual? O pai espiritual. Então, espiritualmente, eu tenho um pai. Ora, se eu tenho um pai, foi ele que me criou. Me criou quando? No dia que eu entrei na igreja? Se eu vim aqui participar de carne e sangue, quer dizer que eu já pré-existia. Antes de Geraldo aparecer nesta terra em 1965, o espírito de Geraldo já existia, e esperando apenas essa carne revestir ele. Fala isso para a religião. E se você fala isso, eles te batem, eles te mordem, eles gritam. Não entende que a tua verdadeira identidade não é esta carne, isso que eu vejo. Isto que eu vejo vai cumprir os dias e vai acabar. O que eu não vejo, que está aí dentro, é eterno. Veio do Pai, participou de carne e sangue nesta terra, esta carne vai ao pó e o espírito vai voltar, que foi Deus que deu. Então olha o que disse o apóstolo da graça de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 16, que mostra a tua verdadeira identidade. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, disse Paulo à igreja de Éfeso, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito aonde? Então o Espírito de Deus habita onde? Na minha carne? Não. Quando eu digo que você é templo do Espírito Santo, é porque aí dentro tem o Espírito de Deus que se revestiu de carne, mas a tua verdadeira identidade é o homem interior aonde Deus habita. Está escrito isso? Está escrito. A escola dominical apresentou isso? Não tem peito? Não tem peito? Efésios capítulo 2, versículo de número 22, ele explica melhor, então ele diz assim, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no monte, para a habitação de Deus dentro de um templo de pedra, para a habitação de Deus aonde? E se tu não tem o Espírito, Deus não habita.
Deus só habita aonde o Espírito se revestiu de carne. Deus habita no teu espírito. Então, me tentarem fazer entender que eu estava andando lá na rua e eu estava oco. Ih, rapaz, você não tem Deus? Não, não tenho Deus não. Vai lá na minha igreja, terça-feira, vai vir um grande pregador. Quando você ouvir, você vai passar a ser de Deus. O quê? Eu só serei de Deus dependendo de o que um homem falar para mim? Mas eu já sou um espírito que veio a esta terra e se revestiu de carne. Os filhos. Romanos capítulo 8, versículo 14, olha aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E vai começar aqui então, o processo, que os tradicionais chamam de loucura, de heresia, nós entendemos como revelação. Olha o que disse Jó capítulo 38, do versículo 1 ao 7. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. 2 pontos. Vamos ver o que Deus respondeu a Jó no versículo 2, eu vou ler até o 7. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Vamos ler até o 7. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu? Deus perguntando a Jó, não é Geraldo, por favor. É Deus, eu só estou lendo. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tu tens entendimento. 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas suas bases, ou que lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos. Quem são as estrelas da alva? Os anjos. E quem eram os filhos de Deus que rejubilavam quando Deus assentava a base da terra? Todos os espíritos que estão aqui, que se revestiram de carne. O texto é extenso até o versículo 21, mas na sua casa você lê. Olha lá o que diz o versículo de número 18, porque Deus vai continuando a perguntar a ele. Tens ideia nítida da largura da terra? E eu vou acrescentar o nome Jó para você entender o raciocínio, porque ele está respondendo a Jó. Tens ideia nítida da largura da terra, Jó? Dize-me, se o sabes. 19, vou ler até o 21. Onde está o caminho para a morada da luz, Jó? Porque ele está falando com Jó. E quanto às trevas, onde é o seu lugar? 20, para que as conduzas aos seus limites e discernas veredas para a sua casa. 21, tu sabes, porque neste tempo tu eras nascido, e porque é grande o número dos teus. Então Jó já era nascido quando Deus fazia tudo aquilo. Nascido em quê? No espírito que Deus criou antes da fundação do mundo. E onde está escrito isso? Na Bíblia do Cardeal de Roma, do Papa, do presidente da convenção. E por que não prega isso? Me perguntou o presidente da convenção. Que se eu pregar isso, a igreja fica vazia. E? Então você quer ocultar o conhecimento para fazer as pessoas cativas em palavras fictícias. O que te prende aqui, meu amado, não é a cerca. O que te prende aqui é o alimento. Você volta porque você se alimenta de uma palavra pura. E a cada mais liberdade que o Espírito Santo te dá, mais preso você fica ao cabeça que é Cristo. Eu não preciso ir ser igreja, eu não tenho igreja. Eu não preciso cuidar da igreja humanamente, ela é cuidada pelo cabeça que é Cristo. É Ele que apacenta e cuida das nossas vidas. Verdade sempre, engano nunca. Está escrito? Eu creio. Mas isso aí me parece. Não sei. Pode parecer o que você quiser. Está escrito.
que Deus foi perguntando a ele: aonde você estava quando eu colocava os fundamentos? Aonde você estava quando eu fazia isso? Aonde você estava quando eu botava as bases do cordel? Aonde você estava? Aonde você estava? E Deus disse: com certeza tu sabe, porque nesse tempo em que ele fazia tudo isso, tu já eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Isso aconteceu com Jó, e Jó depois explica, em Jó capítulo 10, versículo 11, se não tiver, digita para mim, por favor, Jó 10, 11, olha lá, olha lá, olha lá, olha Jó, de pele e carne me vestiste. Era um espírito que viu Deus fazer tudo aquilo, e depois Jó entende e diz: de pele e carne me vestisse, e de ossos e tendões me entristecesse. Era quem? Espírito. E Jó veio participar de carne e sangue. E Jó disse: eu era um espírito. Era grande o número dos meus dias. Como eu vim para um reino físico, de pele e carne tu me vestisse, de ossos e tendões me entristecesse. 12. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Isso aconteceu com Jó. Davi também teve a mesma sabedoria e entendimento. Salmos de número 139, versículo 14 e 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Estou mostrando tudo na Bíblia. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda. E o pastor acha que eu só tenho Deus quando eu entrei dentro da igreja. Eu nasci em 1965. Meu pai querendo saber se era homem, varão, e a minha mãe querendo saber se era varoa. Ele vai ser médico e a minha mãe não diz, vai ser professor. Deus, os olhos viram o teu corpo ainda sem forma. Ora, se não tem forma, era um... Uala! Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra de Veio a palavra de quem? Vamos ver se pelo menos a palavra do Senhor eles acreditam. Vou logo avisando, hein, legalista, se levantar, está se levantando contra a palavra do Senhor, hein? Aviso logo. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, 2 pontos, a professora de português me ensinou. Quando é 2 pontos, ele vai mostrar o que ele está falando. Se eu errar, foi ela que me ensinou. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, não sabia quem você era. Você só pode pregar uma doutrina se você tiver vários versículos para mostrar a veracidade daquilo que você está pregando, como eu estou te mostrando várias passagens na Bíblia. Isso não é falácia aqui, não. Está refutado se for o contrário disto. Eu estou pautado na revelação da palavra. Se levantar contra, se levanta contra esta palavra. Deus disse, a palavra do Senhor foi a ele e disse, antes que eu te formasse, ora, antes dele formar no ventre materno, então Jeremias era o quê?
Uala! E eu acho que hoje eu vou dar bastante uala. Vocês estão muito afiados. Mas é bom, né? Você está num lugar onde todos conhecem. Onde o conhecimento é nivelado. Onde ninguém é melhor do que ninguém. Não tem sábio, não tem um teólogo, não tem um professor, não tem nada. Há Cristo iluminando os olhos. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aí chegou um abençoado aqui com um filhinho dele bonitinho, assim, um toicinzinho. O menino tão bonito. Geraldo, o que é? Semana que vem eu posso apresentar o meu filho a Deus? Eu falei apresentar a quem, abençoado? Apresentar a Deus, abençoado. Apresenta a mim. Que eu não conheço. Mas se Deus já o conhece, antes de formar ele no teu ventre, sou eu louco? Você quer imputar a mim essa ignorância? Deus já conhece, viu os olhos dele ainda informe, e já determinou os dias do teu filho, quando nenhum deles havia. Fez isso no teu filho, fez em mim, fez em você, fez em nós. Deus é onisciente, abençoado. Apresenta seu filho a mim. Traz ele domingo aqui e eu vou dizer a vocês, meus irmãos, eu apresento o filho de Antonieta. O nome dele é Guachele. Falar em línguas, né, meu irmão? Meu amado, vem cá. Como é que eles querem lutar contra estas verdades? Aí vem assim, mas você não lê a exegese. Ex é o quê? Pô, mas está mais claro do que isso? Conferindo coisas espirituais como espirituais? Fez com Jó. Fez com Davi, o salmista. Agora vem e diz que fez com Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, quem vai te consagrar é o pastor, tá? O Espírito já vem prontinho, meu amado. Quem é profeta vai nascer profeta, vai viver profeta e vai morrer profeta. O sistema é que faz profeta jogando óleo em cima do homem. Faz pastor jogando óleo em cima de pastor. Alô, não existe uma passagem na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, em que Jesus consagrou os apóstolos jogando óleo. E depois quem prega heresia sou eu. Tem? Então não me venha com churumelas. Antes que tu saísse da madre, eu te constituí profeta às nações. E eu quero ver quem vai dizer que não é. O outro me diz, Geraldo, você é uma onda que vai passar. Verdade. Quando essa onda voltar, a sujeira de vocês vai sair toda e vai ficar o povo limpinho. Espírito revestido de carne de Jó, espírito revestido de carne de Davi, espírito revestido de carne de Jeremias e Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo de número 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que é o evangelho segundo o homem? É o evangelho do senta, levanta, senta, levanta. Bota a mão na cabeça agora. Agora a gente sai. Agora a gente sai. Meu amado, se eu mandar você botar a mão na cabeça e mandar sair, o que está aí não sai. O que está aí é o Espírito incorruptível de Deus na tua vida. Ele não sai, permanece para sempre.
não fica. Que saiu o quê, meu amado? Ou não sabeis que vocês são propriedade exclusiva de Deus? Exclusiva quer dizer que vocês são de quanto? Ele se mandar sair, vai sair Deus. E Deus não pode sair da sua vida. Ele habita no teu espírito. Vós sois templo do Espírito, a morada do Eterno. Sair para onde? Se sair, você sai junto com Ele. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas é mediante a revelação de Jesus Cristo. 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. 15. Quando, porém, ao que me separou, no dia que eu cheguei lá em Damasco. E agora? E agora que você está pregando heresia? Ah, vocês chamam isso de heresia aí no sistema? Aqui a gente chama de sabedoria ativada do Espírito Santo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ora, se era antes da carne de Paulo nascer, ele separou quem? O Espírito. E Paulo, com ameaça de morte, espumava, consentiu na morte de Estevão, mas era um espírito. No time de Deus, Deus ativou o espírito e disse: chega. No caminho de Damasco, eu transformo a tua vida. No caminho de Damasco, esta tua vida de carnalidade para. E os propósitos que eu tenho com você, desde antes da fundação do mundo, se iniciará na tua vida. Ele sempre foi de Deus ou não? Estava apenas com carne ativada. E é por isso que Deus nos ensina aqui a não ver as pessoas como o sistema vê. Sistema é assim: está de batom, está de brinco, está lá fora bebendo, é pombagira, vai para o inferno. A mesma pessoa que você um dia esteve com ela lá também. Porque as pessoas esquecem que um dia elas estavam com a carne ativada. E o sistema julga e condena todos que não andam com eles. Jejua, busca Deus no monte. É meu irmão, estamos juntos, terra de Cantarábia. Está lá no pagode, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Amanhã a situação muda. Aquele que estava lá no pagode e que ia para o inferno, vem para uma vida de comunhão com o Espírito, e este aqui na religiosidade volta para o samba. E aí? Devemos amar e respeitar todas as pessoas, meu irmão. É homossexual? Não posso dizer que é um eleito, também não posso dizer que não é. Mas a minha obrigação é te amar, te respeitar e andar contigo 1 milha sem praticar o que tu pratica. Porque antes do chamado de Paulo, todo via ele como um bandido. Lá no trono, ele já era um eleito, porque ele disse: quando que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então isso aconteceu com Jó, aconteceu com Davi, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Paulo e aconteceu com nós. Efésios capítulo 1, versículo... Estou mostrando na Bíblia. Isso não é teologia, é revelação. Uns vê e entende. Outros entendem, mas não querem assumir por causa das suas convicções religiosas.
Mas tá escrito aí, mas eu não posso aceitar isso, porque Geraldo chegou ontem. Alô, abençoado. Não é Geraldo, não, é o Evangelho, abençoado. E esquece Geraldo, abençoado. Geraldo está apenas lendo. Olha lá. Assim. Grifo, abençoado. Está com medo, abençoado? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem são os escolhidos aqui esta manhã? Diga: Abba, Pai. Quando que tu foste escolhido? No dia da pregação do pastor Bartolomeu? Não. Quando eu fiz um jejum lá no Monte do Mendanha? Não. Quando eu passei óleo em você na campanha dos dizimistas? Não. Piorou. Tu estás aqui, não foi atraído por Geraldo, nem por placas, não está aqui atraído por uma campanha, não estás aqui atraído por um homem ou pela convenção, estás aqui porque és um escolhido dele desde antes da fundação do mundo. E a pergunta que eu faço é: na fundação do mundo, esta carne linda que você tem estava viva? Não. Então ele escolheu quem? O teu espírito. É verdade. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre o abismo. Quando ele disse: haja luz, houve luz? Antes disso, tu já era um escolhido dele. E diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser gafanhoto, miserável e pó da terra. Para ser o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, versículo 15, nos predestinou. Predestinou ou não predestinou? Então somos predestinados. Ora, significa que antes de eu ter um destino, Deus já havia me escolhido, determinado todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E por ser onisciente, ele sabia que estas palavras chegariam aos teus ouvidos hoje, para que tu tenhas segurança em acreditar que tu não és uma junção carnal entre um homem e uma mulher. Tu és um projeto perfeito de Deus para cumprir os propósitos dele nesta terra. A religião colocou o vírus da religiosidade. A graça te mostra a tua posição em Cristo, dizendo que tu és um escolhido, um predestinado, segundo o beneplácito da tua vontade. Mas eu nunca ouvi essas palavras. Tiraram isto. Essas palavras, elas quando chegam na vida de um eleito, ela identifica como era isto que ela ouvia desde antes da fundação do mundo, o espírito dela. Mas a religião diz: tu és um miserável, tu és um pó da terra, quanto mais sacrifício, melhor. Você tem que dar o dízimo. Amado, se ele me enviou a esta terra e me revestiu de carne, quem é que tem que fazer a manutenção de tudo isso? Ele. Jesus de Nazaré, aconteceu com Jesus de Nazaré o que acontece conosco. Quem é que dava escape e livramento? Olha, meu amado, quando Jesus de Nazaré nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Nele ninguém tocou. Por quê? Porque tinha um propósito específico na vida dele. E em você? Há um propósito de Deus na sua vida, e nós vamos nos achar nessa caminhada a partir de que ouvimos a verdade revelada do Evangelho. Qual era o nosso propósito na igreja? Comer pão, fazer campanha, buscar Deus no monte e dar dízimo. É verdade. Esse era o propósito. Qual é o nosso propósito em graça? Saber de onde nós viemos,
o que estamos fazendo e para onde retornaremos. E entendendo isto, eu respeito aquele irmão que é daquele ministério, amo ele e na oportunidade mostrar a ele que o sacrifício de Cristo já foi feito, que ele é um espírito revestido de carne e não uma carne que contém um espírito. Então essas verdades aqui foram ocultadas da tradição. E eu vou lhe dizer o ponto alto desta reunião. Você, e quando eu falo você, eu me dirijo ao teu espírito. Esta é uma reunião espiritual. Então, quando eu falo você, eu me dirijo ao teu espírito que está dentro desta carne. Porque eu não te conheço segundo a carne. Eu não estou aqui preocupado se você tem 2 carros, tem um só, vive bem. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em alimentar o teu espírito. Então, o teu espírito não nasceu nesta terra. Quem nasceu nesta terra foi a tua carne, gerado pelo teu pai e pela tua mãe, numa junção carnal. Então, eles são o seu pai segundo a carne. Mas você tem um pai segundo o espírito que não nasceu nesta pátria. Nasceu na pátria celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria é o Brasil. O quê? A tua pátria é o Brasil segundo a carne. Mas essa é uma reunião espiritual. Para tratar da pátria, nós vamos tratar segunda-feira. Reforma da Previdência, apoiar Bolsonaro ou ir contra. Isto são tratamentos da pátria terrena, que nós vamos tratar fora dessa ambiência. Neste ambiente aqui estamos tratando de coisas espirituais. E nas coisas espirituais, o teu espírito tem uma... A pergunta que eu faço é: pátria é o local para onde vamos ou é o local aonde nascemos? Então significa que tu tem um espírito. E esse espírito nasceu aonde? Aqui na terra, num culto de libertação? Nasceu aonde? Aonde é a tua pátria? Você nasceu, você espiritualmente, o teu espírito nasceu nesta terra ou nasceu nos céus? Nos céus. Está entendendo? Então eu, daqui dentro, tenho um espírito que não nasceu em 1965. Em 1965 nasceu o meu corpo, a minha carne, junção carnal de Seu Geraldo e Dona Lourdes. Quando este corpo nasceu, o espírito que nasceu na pátria, antes da fundação do mundo, entrou dentro deste corpo. Para guiar este corpo. Para cumprir um propósito. Porque como eu estou num reino físico, o meu espírito precisava de um corpo físico. Quando Jesus veio aniquilar o que tinha o poder da morte, ele era um espírito, precisou de um corpo físico, entrou no corpo de Jesus de Nazaré. E depois de cumprido o propósito, aquele corpo foi à cruz e o espírito voltou. E está sentado no trono do universo, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, eu vim de Deus. Nós viemos de Deus. Vamos viver aqui com Deus. E retornaremos para Deus. O que a religião quer te fazer acreditar? Que você não tem Deus. Que você precisa do pastor, precisa de uma placa, dos dogmas, para se manter com Deus. Porque senão, Deus te deixa aqui, vem buscar a igreja e te deixa. Como que ele vai me buscar se eu tenho uma pátria, eu moro lá? A minha origem é os céus. Meu amado, você entende que pátria é um local de origem? Ora, se a minha pátria é os céus, significa que o meu espírito está registrado lá, com letras de sangue, com paternidade reconhecida. Aconteça o que acontecer, a minha pátria é o céu, o cartório tem lá o meu nome e lá está o meu pai, porque lá é o meu local de origem.
Deixa eu moer mais um pouquinho o vidro. Se a minha pátria é o céu, e eu acredito porque eu sou cristão, e eu estou numa outra pátria, significa que então eu sou aqui um Wala! Se minha pátria é o céu, e eu estou nessa pátria aqui, nós estamos aqui então como embaixadores de Cristo. E o que faz o embaixador? Representa a sua pátria de origem em outra nação. Qual é a nossa pátria? O céu. Estamos numa pátria terrena, cuidando dos interesses de Cristo e não dos homens. Pensai nas coisas que são lá do alto, pregou Paulo à igreja de Colosso, aonde Cristo vive, e não das que são da terra. Não estamos aqui para defender coisas terrenas, estamos aqui como embaixadores de Cristo para defender a causa da nossa pátria. E dizer aos eleitos que estão aí à deriva pela religião que vocês não devem submissão a homens, não devem defender bandeiras, não devem defender governo humano, vocês devem defender a Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A briga é religiosa. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua doutrina, cada um puxando o seu tapete, e os seus líderes, que deveriam ser representantes desta pátria celestial, defender os interesses de Cristo, defende os seus ventres. O seu Deus é o ventre, são cães gulosos e levando os filhos de Deus a uma vida desnorteada. Mas nós nos levantamos como os embaixadores de Cristo para dizer que Jesus Cristo é Rei de reis, é Senhor dos senhores. Se a minha pátria é o céu, aí o sistema vem e diz assim: tenha carro, tenha dinheiro. E como é que vamos fazer isso? Vamos fazer uma campanha do Gideão. A igreja lota, sai com o bolso vazio e deixa o cofre deles cheios. Porque não vieram como embaixadores para tratar Meu amado, se você chegar na embaixada americana, você é brasileiro. Aqui no Brasil tem uma embaixada americana, sabe disso? Entra lá e dá as ordens lá. Mesmo a embaixada americana está no Brasil. Não pode, lá tem uma regra, meu irmão. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é uma embaixada de Cristo, aonde os embaixadores, os negócios da nossa pátria, que é o céu. E é por isso que eles falam assim: vocês seguem Geraldo. Ei, alô, ninguém me segue. Eles seguem a Cristo, que deu entendimento que eles são embaixadores deste reino. E a briga não é só de Geraldo, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, porque todos somos embaixadores dele. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20. De sorte que somos desgraçados. Somos o quê? O que que você é? É o que você tem peito para dizer isto, meu amado? Você quer que eu acredite
que você entende que um embaixador é alguém que nasceu numa pátria e está numa outra em nome do rei, no nome do presidente e, no nosso caso, o rei dos reis. Você quer que eu acredite que a tua mente é tão madura para acreditar nisso? Então vocês são mesmo embaixadores de Cristo. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Ora, se somos embaixadores, qual é a área de atuação de um embaixador? A embaixada. Eis aqui a embaixada de Cristo. Aqui não se trata de coisas carnais, terrenas. Não estamos aqui para tirar caroço. Não estamos aqui para ficar, quem é o seu nome? Eu sou Exu Pilantra. E você, Exu Pilintra. E você, Pomba Quiquica. E você, Pomba que. Não estamos aqui para tratar disso. Esta é a embaixada de Cristo. Se trata de coisas espirituais. Te mostra a tua posição em Cristo. Te mostra o benefício conquistado na cruz. Esta constituição aqui não é terrena, ela é do céu. Foi escrita pelo sumo embaixador. Foi registrada, foi falada, foi revelada. Se estiver fora dela, nós não comemos reggae nenhum. De sorte que somos embaixadores. E eu perguntei minha professora, titia Amélia. Ela disse, não vai errar, está sendo filmado. Os homens são embaixadores e as mulheres embaixatrizes. Aonde estão os embaixadores e as embaixatrizes aqui? Diga, papai. Te serve? Te serve? Te serve? Serve? Cabe a você esse título de embaixador? Que diferença de ser ladrão, de ser pó da terra, de ser miserável. Olha, meu amado, nunca mais olha assim, Senhor, eu não valho nada, tua não fale isto. Diga, Senhor, eu sou uma embaixatriz, eu sou um embaixador, eu estou aqui, mas a minha pátria é o céu. Eu sei que tu tens a provisão, eu sei que tu estás no controle de tudo, eu sei que nenhum mal me sucederá, sei também que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu sou o embaixador de Cristo. E aguarde o resultado. Essa é a sua participação de carne e sangue. Esta é a sua vida. E quando acabar esta participação? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 3. 10 minutos para acabar. Hoje é cuscuz, meu amado. Os baianos vieram aí com força total, com cuscuz até no sofá. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nosso corpo humano, essa identidade apresentada aos homens, e que não é a minha verdadeira, que anda nesta pátria, que não é a minha é os céus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna onde? Claro, eu vim de lá, estou registrado lá, lá é minha pátria. Quando esta carne aqui se desfizer, eu então retornarei para a minha pátria. Missão cumprida. E você acha que eu vou ficar brigando com esses abençoados lá no YouTube, lá, e que é isso, que é aquilo? Eu prego a palavra, onde tiver um embaixador vai se render a essas verdades, meu amado. A graça de Deus não perde tempo, meu amado.
A graça de Deus prega para os sábios, aonde tiver um eleito, esta palavra entra na divisão da alma e do espírito, e a pessoa se identifica e assume a sua posição como embaixador de Cristo. É verdade. Isso é lindo, isso é lindo. É a próxima aula dominical do sistema. É rim. Isso aqui eles não podem pregar. Isso aqui é para quem é herege. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. 2. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo que anda nesta pátria de qual eu não sou, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação. A nossa habitação é esta aqui onde eu ando com a minha carne, ou é aquela da onde o meu espírito veio? Mas nunca me mostraram isso. Eu vivo aqui achando assim, não, eu vou viver aqui, quando chegar lá no céu eu vou ver a minha avó. Ei, mas esse tabernáculo vai se desfazer. Depois ele diz no versículo de número 3, olha lá. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Por que é que Paulo usou esta terminologia, sermos encontrados vazios e não nus? Nu é sem vida. Nu, despido, é que algumas pessoas estão sem vida, estão vazias, não têm o Espírito de Cristo. Quando morrer, acabou. E você que está revestido, quando morrer, o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus. Ele explicou isso, Romanos 8, capítulo 8, versículo 8, olha aí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo de número 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então está nu, não está revestido. E quando termina a vida, termina tudo, porque não tem espírito para retornar para Deus. Mas e você? A você, ele te conhece desde antes da fundação do mundo. Os dias escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. E quando Deus te conheceu, aprove a ele iluminar os olhos do teu entendimento, para que você pudesse entender a revelação dessa palavra. E como é que eu sei que eu sou um escolhido? Versículo 16 e 17, olha aí. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tu te lembras? Quando tu estava lá, tu dizia, alguma coisa aqui não é legal, cara. Cara, mas essa conta não fecha. Olha aqui, o pastor falou isso aqui, mas isso aqui não bate legal. Gente, se é por graça, como é que eu tenho que pagar preço? Você sabe? Porque o próprio Espírito já ia lá dentro. Porque não foi Geraldo. Antes de eu pregar isso, o Espírito já clamava em você por sede dessas verdades. Lá onde você estava, sem me ver no YouTube, sem se reunir conosco, o Espírito de Deus que testifica no teu espírito já dizia, alguma coisa aqui não me cheira a peixe. Mas não é possível, porque todo mundo fala e eu não falo. Mas não é possível, por que eu faço tanta campanha e nada acontece? Alguma coisa não está legal. Sabe o que é, abençoado? Quero o Espírito de Deus testificando com o teu espírito que o teu alimento não é carne, não é pão. O teu alimento procede de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem que ter palavra. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora,
Se somos filhos, somos também miseráveis. Somos o pó da terra. O verme de Jacó. O verme de Jacó. Não. O verme de Jacó você já falou que era. Senhor, eu não valho nada, Senhor. Senhor, olha para mim, eu sou pó e cinza. Se pudesse ouvir, Deus ia falar. Não estou vendo pó e cinza. Eu estou vendo um espírito predestinado se revestido de carne para cumprir um propósito meu nessa embaixada que eu coloquei você. Você é o meu embaixador. Pó e cinza, quem diz é a lei. Imagina um embaixador ser pó e cinza, meu amado. Pede perdão a Deus, homem. Ora, se somos filhos. Não, meu amado, só quem tem peito para dizer eu sou filho, diga amém. Amém. Ui, todo mundo, hein? Graças a Deus. Embaixador. Gente, que maravilha. Tá cheio de embaixada aqui. Eu vou atrasar 3 minutos. Você sabia que eu tinha a maior dúvida que eu era filho de Deus? Porque eu tinha que fazer tanta coisa e não conseguia. E o pastor dizia, você está em pecado. Eu disse, gente, estou quase desistindo. Não, você já passou por isso, Francisco? Já, Cláudia? Já passou? Gente, é tanta coisa que você tem que fazer para ser filho de Deus. É tanta coisa que você tem que praticar. É tanto dinheiro que você tem para dar, que uma hora você diz, gente, para mim não vai dar não. É melhor eu sair da igreja, é melhor eu coisar. Hoje, eu descobri que eu sou filho querido, gente. Eu descobri que Ele me ama, nos ama tanto, que Ele abriu mão da sua glória. Abriu mão do seu poder bélico. Um Deus que os anjos o adoravam. Um Deus que controlava todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse mesmo Deus vem a esta terra, se reveste de carne, vai perante a Pilatos, o governador de toda a terra, sendo humilhado pelo governador dos homens. Aquele que amava estava sendo odiado, o que curava estava sendo ferido. Ele fez isso para que nós, os pequenos, nos tornássemos grandes, porque o grande se tornou pequeno, para que hoje nós pudéssemos ter a convicção de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Escuta aí. Tudo o que é de Deus é meu também. Tudo é meu direito reinar em vida. É meu direito viver em perfeita vitória. É meu direito comer o melhor desta terra. E isto só se aprende quando abre-se o testamento e lhe mostra quem tu és. E nesta manhã tu descobriste que tu não é um corpo onde tem um espírito, mas tu és um espírito com uma pátria, com uma habitação celestial, que vieste a essa terra, se revestiu de carne para cumprir um propósito estabelecido por ele. E quando terminar este propósito, este tabernáculo, o pó voltará à terra e o teu espírito voltará a Deus, de onde tu veio. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. E eu termino então com Eclesiastes 2:7. Se o cuscuz ficar ruim lá, meu amado, o cara da Bahia foi embora. Temos aí nossa irmã que me supre aí, né? E o pó? E o pó? Volte à terra. Como era? E o Espírito
Volte. Volte por quê? Porque veio de lá. Não foi um produto de uma pregação. Não foi o produto de uma busca. É que ele veio de Deus. Nasceu naquela pátria. Eu nasci e eu falo eu, o meu verdadeiro eu, o meu espírito. Meu espírito não nasceu nesta terra. Quem nasceu nesta terra foi Geraldo. Geraldo nasceu nesta terra. E Geraldo precisa das coisas desta terra. Mas o espírito que fala na boca de Geraldo nasceu numa pátria celestial. Está aqui com uma missão. Nesta pátria é um embaixador de Cristo, para dizer a vocês que vocês devem amar uns aos outros como Cristo nos amou, para dizer a vocês que o melhor dom de Deus é a vida depois da salvação. Viva com a sua família, saia dessa religiosidade, se vista bem, coma bem, durma bem, usufrui do dom de Deus que é a vida, porque só se vive uma vez nessa terra. Viva intensamente, como se fossem os últimos dias. Não discuta, não ataque, não brigue. Siga o teu caminho, siga a sua jornada, porque em breve o galardão se manifestará. Está aqui numa missão específica, está aqui para cumprir a vontade do nosso Pai espiritual. Está mais certo nesta terra quem está mais sintonizado com a lei do amor. Está mais certo nesta terra quem ama mais, quem perdoa mais, quem entende mais, quem olha o seu próximo com olhos de misericórdia. Larga as contendas, larguem as brigas, larga esse palco de guerra religiosa e vivam a graça de Deus. E eu termino com Romanos 8:37. Digita para mim aí. Vou deixar vocês com essa palavra aí. Em todas estas coisas, porém, disse Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura, e aqui se inclui os pastores, os bispos e os apóstolos, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sinta-se protegido. E quando falarem assim, isso é típico do religioso. Cuidado. Jesus vai voltar e você vai ficar. Ainda que isso fosse uma verdade, se ele voltasse, ou tivesse que voltar, como ele iria me deixar? Se eu nasci lá na pátria, ele tem que me levar para casa. Minha casa não é aqui. Se ele, vamos supor que isso seja uma verdade. Se ele voltar agora, eu posso ficar? Quem fica é a carne do Geraldo. Mas o meu espírito não nasceu aqui, nasceu lá. Então, se ele voltar, ele tem que me levar para casa, que eu não moro aqui, eu moro lá. Vamos ficar de pé.